Olá, eu sou o Felipe Cavalcante, sou médico sanitarista e estou aqui na 14ª conferência como subeditor do blog Saúde com Dilma. Estou aqui a convite do pessoal do SEBS fazendo um pouco a avaliação de como é que está o processo da 14ª conferência. Então, para falar de hoje, que para nós é o principal dia, que é o dia da plenária final, quando vai ser fechado o relatório, né? Eu junto com o pessoal da relatoria, ontem a gente ficou até às 3 horas da manhã trabalhando para garantir que o consolidado das propostas que vão para a plenária, foram 18 apenas esse ano, a diferença de todas as outras conferências, onde tinham muitas propostas e uma plenária ficava super cansativa, é um trabalho exaustivo de apreciação dessas propostas. Essa conferência com a metodologia nova, teve mais grupos de trabalho, os grupos de trabalho trabalharam intensamente para garantir que as propostas forem apreciadas com mais debate, né? E aí a gente ficou até às 3 horas da manhã preparando esse consolidado, que geraram 18 propostas que serão apreciadas na plenária. Deveriam ter começado a ser apreciadas agora pela manhã, mas infelizmente devido a alguns problemas de infraestrutura, elas só vão efetivamente começar a ser apreciadas à tarde. Eu diria que essa conferência talvez seja um grande teste para o que a gente tem chamado historicamente do controle social. As últimas duas conferências não conseguiram acabar a votação. Essa conferência agora teve todo um esforço de produzir uma nova metodologia para tentar fazer com que a conferência conseguisse acabar efetivamente, mas a gente teve alguns problemas durante a conferência, né, que dificultaram um pouco isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda no que diz respeito ao diálogo democrático, mas eu acho que essa conferência mostra um aprendizado e se apresenta como um teste do que a gente precisa pensar e inovar para as próximas conferências, né? Então a gente tem que pensar muito em novidade, acho que a gente tem que aprofundar o processo de reflexão do regulamento, utilizando a internet anteriormente, para que chegue já na próxima conferência com o regulamento aprovado. Um dos problemas que a gente teve nessa conferência foi ficar durante várias horas discutindo o regulamento, discutindo minúcias do regulamento, como uma vírgula, como o artigo, que é a preposição que era utilizada. E isso poderia ter sido feito anteriormente, através da internet, né, com outra discussão, e a gente perdeu um tempo vasto, toda a programação da conferência se atrasou. Então, acho que esse é um primeiro pedaço no que diz respeito ao formato da conferência. A outra parte, que é a parte substantiva das propostas, a gente tem um desafio importante, que é o seguinte: fazer cumprir as decisões das conferências, né? Então, essa conferência tem, entre outras coisas, como objetivo justamente isso. O formato foi pensado justamente para tentar fazer uma coisa mais sintética, que tivesse as principais propostas, as principais questões, para que isso fosse realmente demandado, que os gestores possam cumprir essas questões que estão sendo colocadas pela conferência, né? Que historicamente as conferências decidem várias propostas que fazem vários livros que não servem para nada efetivamente do ponto de vista do cumprimento dos gestores. E aí uma das propostas que eu senti falta nessa conferência, apesar de a gente ter no tema acesso com acolhimento e qualidade, né, foi uma discussão mais aprofundada sobre o acesso. Então, em nenhum momento das propostas da conferência a gente reflete sobre qual é o tempo adequado de acesso que as pessoas precisam ter. Fila, como é que as filas estão no país? Nada disso apareceu na conferência. Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, a gente precisa pensar que a gente precisa ter tempos máximos na consulta. As pessoas falam muito que as pessoas não procuram posto de atenção básica, que vão para posto de emergência, etc. Mas quando eu vou no posto de atenção básica e demoro 3 semanas para ter uma consulta, eu vou mesmo no posto de emergência que eu estou precisando de ser atendido. Então a gente tem que refletir efetivamente sobre isso, para conseguir fazer com que o SUS se consolide como uma política de saúde que atenda a todos os brasileiros, né, e não só aqueles que não podem pagar um plano de saúde, que é o quadro que se configura hoje. Então, eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem para o SUS, é o principal desafio que a gente tem que pautar junto ao governo. Essa conferência tem que sair daqui com uma posição forte em relação a isso, e nesse sentido existe uma carta sendo construída por vários movimentos, que vai ser apresentada na conferência com o objetivo de ser a Carta da Conferência de Brasília, né? A Carta de Brasília da 14ª Conferência Nacional de Saúde.